do Senhor, amados, tudo bem? Então, chegamos no livro de Levíticos. Parabéns a você que chegou até aqui. Passamos por Gênesis e agora estamos aqui no livro de Levíticos. Então, nós vamos ler aqui os 3 capítulos, lembrando que é lendo a Bíblia toda em um ano. Olha, nós estamos aí em fevereiro e já lemos praticamente 2 livros da Bíblia inteiro. E não vai ser diferente, né? Então, o livro de Levítico é um livro vem do nome da Septuaginta, do grego. Por isso o nome é Levíticos, porque vai falar sobre os trabalhos e cerimônias dos levitas e dos sumos sacerdotes no tabernáculo. Também vai falar sobre alguma coisa sobre as leis morais e os dias de cerimônia. Por isso que também é conhecido como o livro das leis, porque se refere sobre as leis de Deus, né? A lei de Gênesis, a lei de Êxodo, que Deus, a partir do capítulo 20, ele fala sobre as suas leis. A gente vai ver em Levítico aqui o Senhor dando algumas instruções para as cerimônias. Então nós lemos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E eu vou enfatizar aqui algumas curiosidades. Lembrando, querido, que a Bíblia ela é cristocêntrica. Então, às vezes, você pode se perguntar, você que está lendo, poxa, mas é tão chato ler o livro de Levítico, porque o livro de Levítico só fala de lei, fala de sacrifício, tem muita coisa repetida. Mas eu vou dar só um pouquinho assim para você sobre algumas coisas que o Senhor aponta, porque, como eu já disse, o tabernáculo ele é o apontamento para Cristo. O tabernáculo levou 9 meses para ficar pronto. Aí nasce o tabernáculo. No Novo Testamento, depois de 9 meses, nasce Cristo. Então, todos os utensílios, todas as cerimônias apontam para Cristo no tabernáculo. E a gente vai ver só algumas delas, porque é muito grande. Se eu fosse falar tudo que está na Bíblia do Expositor, daria um vídeo de 1 hora, de 3 horas aqui. Só no capítulo 1, daria um vídeo de 2 horas. Então, eu vou pegar bem resumidamente para passar só o resumo, para esse vídeo não ficar longo e não ficar extenso, tá bom? Logo a gente vai estar estudando na igreja os livros do Antigo Testamento. Por enquanto nós estamos no Novo Testamento, já estamos no livro de Atos dos Apóstolos, e logo a gente vai estudar os livros do Antigo Testamento também, tá? Então, se você é do Hebron, da nossa igreja, seja bem-vindo a estar conosco. E se você não é, tem as lives aí, é só procurar aí no nosso canal do YouTube, Devocional da Graça, sábado, domingo, terças e quintas, a partir das 19h30, tem live lá dos nossos cultos, nossos ensinos, tá bom? Então vamos lá. O livro de Levítico, muitos dão a autoria a Moisés. Então seria o 3º livro de Moisés, tá? Então ele foi escrito por volta aí de 1490 a.C. E a sua chamada de Levítico é porque é relativo aos levitas, que fazem as cerimônias e os sacrifícios e sobre o guardamento dos utensílios do tabernáculo. Então você leu lá comigo, já a partir da parte do capítulo 1 ali, que que Deus chama Moisés e fala com ele no tabernáculo do testemunho, né? E fala que os filhos de Israel, quando algum for oferecer uma oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado ou vacaria e de ovelhas, né? Então, no verso 2 diz assim, não há menção alguma qualquer de qualquer mulher que tenha levado uma oferta ao Senhor, relativa ao sacrifício de um animal. Isso sempre foi feito por um homem, porque, embora Eva tinha pecado, primeiro de Adão foi a origem da raça humana, e o mesmo foi quem o arrastou para baixo, a humanidade, por meio da queda. Tudo o que lhe aconteceu passaria a toda a humanidade. Por esta razão é que o último Adão era necessário,
A referência está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Cristo foi um tipo de Adão que veio restaurar a comunhão de Deus com o povo, enquanto Adão perdeu a comunhão e fez o homem perder a comunhão com Deus e o povo. Tá? Também o sistema sacrificial foi instituído imediatamente depois da queda, lá em Gênesis 4, lembra? Entretanto, não chegou a florescer até que a lei fosse dada, como aqui se nota. Então, agora, a partir de agora, é que a gente vai ver os sacrifícios mesmo, tendo detalhes. Até o capítulo 4 de Gênesis a gente viu nascer ali, só que não tinha tanta como é que se diz, o Senhor não pedia tanta coisa, não pedia tanto detalhe. Agora não, agora, como aqui tudo aponta para Cristo, agora ele vai pedir. E outra, você não vê mulher levando o sacrifício. Quem tinha que levar o sacrifício era o homem, porque o homem, que só o sacerdote da casa poderia levar o sacrifício, porque, como a explicação diz, por causa de um homem, né, um homem foi responsável por perder a comunhão com Deus. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, por causa do pecado de Adão, o homem perdeu a comunhão, mas por causa de Cristo, agora a gente voltou a ter comunhão com Deus, graças ao sangue do Cordeiro de Deus, que se deu naquela cruz do Calvário. Então, o sangue de Cristo nos trouxe de volta a ter comunhão com Deus. E é por isso que era só o homem, então, que poderia levar até o momento da cruz. Só o homem poderia levar e fazer sacrifício pelos seus pecados, tá? Mulher não podia. Outra coisa também, no verso 4, que dizia assim, ó, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, né? E ele o aceitará para fazer expiação por ele. O que está querendo dizer aqui? Está querendo falar que quando o homem levava o sacrifício, ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal, e quando ele botava a mão sobre a cabeça do animal, ele estava transferindo o seu pecado para aquele animal, tá? Então, e esse animal refere-se, com efeito, transferindo o seu pecado. Ele está dizendo ali, ó, e com efeito transferindo o seu pecado e a sua culpa para a vítima inocente, que era o animal, tipificando a Cristo, que tomou nossos pecados sobre si mesmo, né? E ele aceitará para fazer expiação por ele, ou seja, refere-se ao animal que foi aceito como substituto do pecador. Na cruz, Cristo foi feito nosso substituto, e a nossa identificação com ele nos garante a expiação. Então, como o homem levava, né, o pai de família levava a oferta, o sacrifício, colocava a mão e transferia o pecado para o inocente, para o cordeiro, para morrer em vez dele, assim representa Cristo, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado foi levado sobre ele. Outra coisa interessante é no versículo 5 do capítulo 1, que diz assim: então degolará o bezerro perante o Senhor, e os sacerdotes, os filhos de Arão, oferecerão o sangue e o aspergerão ao redor, sobre o altar que está diante da porta do tabernáculo do testemunho. O sacerdote assistente é que recolhia uma tigela, e do sangue se derramava da garganta do animal imolado. Então ele levava o sangue até o altar de bronze e o aspergia ao pé do altar. Em alguns aspectos, essa era uma parte mais essencial da cerimônia. O sangue representava a vida. A gente vai ver isso lá em Levítico 17:11, que era recebida simbolicamente das mãos daquele que oferecia e apresentadas pelo sacerdote de Deus. No Antípico, nosso Senhor exerceu a função de sacerdote que ministrava o sacrifício, quando ele apresentou a sua própria vida ao Pai enquanto estava pendurado no altar na cruz. Tremendo, né? Então todo o sistema sacrificial aponta para Jesus Cristo, tá? E no verso
6, vai dizer assim, ó: então esfolará o holocausto, né, o sacrifício, e o dividirá em seus pedaços, ou seja, vai esmoecer, vai moer. Isso indicava quão terrível e quão profundo é na realidade o pecado. O pecado não é simplesmente algo exterior, algo de fora, é algo interior e é uma enfermidade dos vivos que afeta cada parte do ser humano, né? Então, naquele momento ali, ele estava se referindo, quando ele é esmiuçado, ele é moído, ele está sendo ali representando o nosso pecado, que nos fere por dentro e mata o espírito do homem. O pecado danifica o homem. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que nós precisamos estar atento, sempre estar confessando nossos pecados, porque o pecado nos afasta de Deus e a iniquidade nos tira do céu. A Bíblia diz que os iníquos não herdarão do reino dos céus. O que é iniquidade, evangelista? Iniquidade é aquele pecado que você faz e não te causa mais dor. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 21, verso 8 a seguir, que ficará de fora lá os cães, os idólatras, os covardes e os iníquos. Os iníquos são aqueles camaradas que praticam iniquidade e não tem mais vergonha. Jesus, quando ele vai pregar em Mateus 7:22, ele vai dizer assim, ó: naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome eu preguei, demônios expulsei, enfermidades eu sarei, e eu falarei abertamente, eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que ama e pratica a iniquidade e a mentira. Então, existem muitas pessoas no altar hoje que pregam, que cantam, são famosas, têm CD, e anônimos, que não são famosos na mídia, mas são famosos nas suas congregações, que só o sangue de Jesus. Esses camaradas estão fazendo prodígios e sinais, mas naquele dia Deus não reconhecerá, porque ele é iníquo. Então, se você tem um pecado aí de estimação, foge dele. Aquele pecado da masturbação, o pecado da pornografia, o pecado da fofoca, o pecado da murmuração, sabe? O pecado da omissão, porque se você se omite a falar de Jesus para alguém, é pecado, porque a Bíblia diz que quem cala, consente. São pecados que são viciosos. Então, se você tem o vício do cigarro, o vício da prostituição, da pornografia, da masturbação, o vício de xingar, falar palavrão, palavras torpes, a palavra diz que Deus não gosta de pessoas que têm palavras torpes, e outros que têm o vício de fazer voto de tolo. Deus não, você vai ver no livro de Levítico que Deus não gosta de quem faz voto de tolo, ou seja, você promete, mas não faz. Tudo isso o Senhor vai cobrar naquele dia, tá? Por isso que é muito importante a gente ler o livro de Levítico. Olha o quanto a gente aprende. Estamos ainda no capítulo 1, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui também é lá no versículo de número 11. E o degolará ao lado do norte do altar, perante o Senhor. Por que Deus está pedindo para que eles degolassem para o lado norte? Por que não podia ir a qualquer lado? Por quê? Porque segundo Isaías 14:13 e Salmos 48, verso 2, vai dizer que o trono de Deus fica ao norte. Então, olha que tremendo isso aqui. Quando você orar de madrugada, pega uma bússola aí, se você quiser orar virado para o trono de Deus, você já sabe pela palavra que o trono de Deus não é em qualquer lugar, é virado ao norte. Então, às vezes você está olha, eu não estou me espiritualizando aqui, eu não estou falando que é pecado você orar apontado para o leste, apontado para o sudoeste, não. Só estou dizendo que se você tivesse a experiência, se você tivesse a oportunidade de saber qual é a direção do trono de Deus, eu com certeza, você como adorador, você gostaria de estar de frente para o trono, não descosta. Então, toda vez que você orar, de madrugada, ou seja, na sua igreja,
dobre o joelho apontando para o norte, que você vai estar apontando, orando, apontando para o trono de Deus. Tremendo, né? Ô, glória! Isso aqui é tremendo. Glória a Deus. Eu não estou aqui defendendo que quem ora para o leste, para o sudeste está em pecado, tá, irmão? Não seja um crente bitolado. Eu só estou falando que se você quiser saber a direção da onde está o trono de Deus no céu, é o norte. E você quer ficar de frente para ele, é o norte. Ponto. Glória a Deus. Então, também a gente vai ver lá no verso 14, diz assim, ó: se o holocausto, eu ainda estou no capítulo 1, tá? Se o holocausto que tiver que oferecer ao Senhor for de aves, apresentará a sua oferta de rolas ou pombinhos. Ou seja, as aves eram para os mais pobres, o que enfatiza o fato de que o derramamento do sangue de uma vítima inocente era imprescindível para o rico e para o pobre. E este era o caso aqui. Ou seja, o camarada não tinha dinheiro, ele era pobrezinho, então ele não tinha um gado, ele não tinha um carneiro, então ele tinha que comprar um casalzinho de pombinhas, e a gente sabe que pombinha tem todo quanto é lugar, né? Um exemplo disso que a gente vai ver de um camarada que era pobre, e a gente já viu muita heresia. Certa feita eu vi um pregador, tem até no YouTube, dizendo que como Jesus, ele era filho de José Carpinteiro, ele era rico. Eu já ouvi pregador dizer que Jesus tinha casa na praia. Essa casa na praia era onde estava Marta e Maria. Bizarrices. Então, uma prova que Jesus não era rico, irmão, vai ser quando José e Maria vai apresentar Jesus no templo, lá em Lucas, capítulo 2. Vai dizer que, segundo a lei de Moisés, eles tinham que apresentar um sacrifício. E ele não apresenta um carneiro, ele não apresenta um touro, não apresenta nada grande. Ele apresenta um par de rolinha, porque é o que tinha, tá? Como oferta suave, não oferta pelos pecados, mas oferta suave, oferta para apresentar a Deus, como a gente viu aqui, ofertas das primícias, tá? Então, também no versículo 15 vai falar assim, ó: e o sacerdote que oferecerá sobre o altar, ele tirará a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido sobre a parede do altar. O comentário diz assim, ó: os judeus dizem que o sacrifício das aves era um dos serviços mais difíceis que os sacerdotes tinham que cumprir. Eles tinham que tomar mais cuidado ao oferecer o sacrifício do que qualquer outro deles. Por quê? Porque eles não podiam, Deus não aceitava a carne sufocada, então eles não podiam quebrar simplesmente o pescoço, eles tinham que cortar, e tinham que cortar na hora de degolar e não cortar a cabeça fora. Eles não podiam partir no meio, eles tinham que abrir, então tinha todo um cuidado, né? Nota-se que quanto mais simples a pessoa era, mais difícil seria o sacrifício, né? Mais cuidado o Senhor pedia, né? Por isso que a Bíblia diz que os pobres, bem-aventurados pobres, né? Porque serão consolados. Então o Senhor sempre teve um cuidado sobre eles. Também no versículo 17, que é onde termina o capítulo 1 do Levítico, diz assim: e defendê-la junto às suas asas. Está falando ainda sobre a destruição ali do sacrifício da rolinha. E fendê-la e junto às duas asas, mas não dividirá em duas, ou seja, vai partir, mas não pode dividir, tá? E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que estará no fogo. O holocausto é a oferta queimada de aroma suave ao Senhor. O comentário expositivo diz assim, ó: essas pequenas rolas ou pombinhos eram aceitos pelo Senhor tanto quanto um boi e um carneiro, ou até uma ovelha. Ou seja, não importa o que eu aprendo aqui no capítulo 1 de Levítico, não importa o tamanho do que você ofereça ao Senhor. O Senhor não está preocupado com quantidade. Isso aqui é muito interessante, irmão. Olha como a religião ela prega errado. A religião ela diz que Deus está preocupado com quantidade, não com qualidade. É mentira. É mentira. Porque se Deus quisesse quantidade,
Deus não escolheria poucos, Deus escolheria todos. E Cristo diz muito bem nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, diz assim, ó, muitos são chamados, mas sim, poucos são escolhidos. Se Deus quisesse a multidão, não estaria escrito isso, estaria diferente. Estaria falando assim, Deus chama todos. Não, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. O Senhor também fala que no dia da sua vinda, fala assim, e 2 estará no campo, um vai ficar e outro vai subir. 2 estará à mesa, um vai ficar e outro vai subir. Ou seja, o Senhor sabe o coração do ser humano. Então o Senhor, ele não quer quantidade, o Senhor quer qualidade. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla: não produza pessoas, faça discípulos. O Senhor não pediu para você produzir pessoas. A meta do nosso canal não é ter 1 milhão de pessoas de inscritos e produzir pessoas, não, é produzir discípulos. Se eu tiver aqui 400 no canal, 20 pessoas, 30 pessoas, 300 pessoas nesse canal, que virou discípulo, que entendeu a palavra e está fazendo discípulo, já estou no lucro. Do que adianta ter 1 milhão de seguidores ou ter 1 milhão de pessoas dentro da tua igreja, e quando Jesus voltar, vai ficar você e 1 milhão na igreja, ninguém sobe. Ou seja, Deus não quer qualidade, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Então a gente vê aqui que as pequenas coisas o Senhor se demonstra. Então a pessoa era pobre, mas se a oferta fosse pequenininha, mesmo que fosse igual da viuvinha, lá que Jesus viu lá a viúva, deu tudo que tinha, o Senhor disse para Pedro, olha, essa mulher foi o que deu a melhor oferta nessa noite, foi o que meu pai recebeu, porque todo mundo deu aqui o que sobrava, mas ela deu tudo que tinha. Então, não te preocupe com o tamanho do trabalho, não se iluda com o tamanho do trabalho, não se iluda com o tamanho do ministério, não se iluda com quão bonita é sua roupa, não se iluda com quão bonita é sua voz, a sua técnica. Tem muita gente que tem roupa bonita, carro bonito, tem mansão, técnica vocal, tem qualidade humana, mas não tem adoração no coração. Aí vai aquela pessoa. Eu lembrei de uma irmã, quando eu cuidava da tarde da benção. Essa irmã, ela apanhava de facão do marido toda tarde, quando ela vinha às segunda-feira na tarde da benção. O marido dela ia trabalhar, trancava ela dentro de casa, e ela pulava a janela para participar da tarde da benção. Aquela irmãzinha, ela vinha de chinelinho surrado, uma roupinha surrada, humildezinha, uma irmã muito, muito querida. E por ela ser pobre e não ter dinheiro para comprar CD, e quando ela ganhava das irmãs, o marido botava fogo nas roupas que ela ganhava, o marido botava fogo no rádio, botava fogo nos CDs. E o que ela fazia? Ela não podia nem escutar música, ela não tinha nem celular, irmão. Ela disse que enquanto ela lavava a louça, lavava a roupa, Deus dava a letra de louvor para ela, e ela anotava no papelzinho, sabe? Aí a gente, por costume, né, hoje eu não tenho mais esse costume, Deus já me libertou, mas a gente tinha costume de fazer culto para homens e não para Deus, então eu trazia um pregador e um cantor de fora, e quando os cantores cantavam, esmirilhavam, né, toda aquela patifaria, se a música fosse egocêntrica, a glória caía, mas se a música não fosse egocêntrica, falasse de Deus, nada acontecia. E quando essa irmã vinha, ela dizia assim, pastor, eu posso cantar? Pastor não, eu não era pastor na época. Ela dizia assim, presbítero, eu posso cantar, louvar o Senhor? Eu falei, pode, irmã. Eu escrevi uma musiquinha aqui, irmão, ela pegava aquele microfone, e ela tinha problema dos nervos, então ela tremia assim, ó. Ficava assim o microfone na mão dela, assim, ó. E quando aquela irmã abria aquela boca, e a música que ela cantava era de adoração a Deus. Pela misericórdia, a gente toca um pouquinho
Então eu pegava o violão enquanto ela cantava, porque ela não sabia me acompanhar, e eu tocava as melodias no acorde. Irmão, caía um fogo naquela igreja. Aquela mulher cantava chorando, e naquele papelzinho, pedaço de papel higiênico, ela escrevia. E quando ela chegava em casa, ela dizia: sei que quando chegar em casa meu marido vai saber que eu pulei a janela e vou levar mais uma surra de facão. Mas presbítero, eu vou estar aqui segunda-feira que vem para cantar de novo. Forte, né? Eu até me arrepio. E às vezes, querido, tem muitas pessoas que têm a liberdade de adorar a Deus e fica em casa por causa de uma dor de cabeça. Você tem que dar glória a Deus se teu marido, se a tua esposa, se teu filho é crente. Porque muitos que vivem para a igreja não podem porque a esposa não é crente. Se vem, tem que voltar rápido para não dar problema em casa. E você está aí com o teu pai, com o teu filho, com a tua família na igreja, e você está aí murmurando, trocando Jesus pela Netflix, trocando Jesus por aniversário de 15 anos, trocando Jesus por futebol, por bebida, por coisas que não convêm. Que você venha aprender que Deus, Ele ama as coisas simples quando são feitas de coração. Amém? Capítulo de número 2, vamos lá, já deu quase 20 minutos aí de vídeo. Então no capítulo vai falar sobre as leis e a oferta dos alimentos que também eram ofertados. Então além do sacrifício, né, dos sacrifícios de carne, tinha alimentos como soja, grãos, e a gente vai saber para que é esse tipo de coisa. Então já no verso 1 do capítulo 2 diz assim, quando alguma pessoa oferecer uma oferta de alimento ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, sobre o qual deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Então, o comentário diz assim, que em algumas traduções, especialmente para o inglês, lê-se oferta de carne. Entretanto, durante os tempos bíblicos, referiam-se simplesmente ao alimentos. No hebraico, oferta de alimento é minara. A palavra hebraico, oferta de alimento, quer dizer minará, e significa um presente feito por um inferior para dar a um superior. Na realidade, é uma oferta de gratidão ou ação de graças. Este é o único sacrifício em que o sangue não era derramado. O holocausto tipificava Cristo em sua morte. Já a oferta de alimento tipificava em vida e representa a perfeita humanidade de Cristo como homem tipificada pela flor de farinha, um tipo do Espírito Santo sobre Cristo. O incenso era branco, e o que fala da pureza de Cristo. O incenso também era amargo, o que fala da amargura que Cristo teve que suportar, não só em sua vida, em seu viver, mas também em sua morte na cruz. Isaías 53:3. Tremendo, né? Então, o alimento, algumas traduções tipifica aqui carne, mas não é carne, é alimento, tá? Como grãos, farinhas, a gente vai ver aqui milho, soja. Outra coisa, verso 2 diz assim: e trará para os sacerdotes os filhos de Arão, e disso tomará o sacerdote um punhado cheio de flor, de farinha e de seu azeite, como todo o seu incenso, e o queimará sobre o altar. A oferta queimada como memorial será de aroma suave ao Senhor. Ou seja, tão ligado estava o holocausto e a oferta do alimento, que o holocausto nunca era oferecido sem ser acompanhado de uma oferta de alimento. A gente vai ver isso lá em número 15, verso 4. Então, toda vez que a pessoa trazia um holocausto para fazer um sacrifício pelos pecados, holocausto, sacrifício pelo pecado. Oferta era gratidão. Então, toda vez que havia um holocausto, sempre estava ligado à oferta de alimento. Então, a pessoa oferecia a oferta de alimento e depois era feita o holocausto. Primeiro, ele vinha dar um presente para Deus como sacrifício de paz, e depois então era feito o holocausto. Então os dois sempre andavam juntos. É por isso que a igreja
o sistema da igreja evangélica, né, pelo menos a Assembleia de Deus, ela tem os dois. Você leva o teu dízimo, que é o teu holocausto, e você leva a tua oferta como gratidão, tá? Ah, pastor, mas como assim dízimo holocausto? É porque representa também um sacrifício. Primeiro que o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor, então você está devolvendo a Ele. Então quando você devolve a Ele, você não está em nenhum momento ali dando nada para Deus. É errado quando você diz assim, eu pago o dízimo. Se você paga o dízimo, quem recebe é o diabo, porque Deus não recebe dízimo pago, porque não é... Como é que você vai pagar a Deus algo que já é dele? É a mesma coisa eu pegar e falar assim, é a mesma coisa meu filho pegar e dizer assim, mãe, eu quero dar uma gravata pro pai. Daí a mãe diz assim, então vamos fazer uma surpresa pro teu pai. Vai lá na carteira do teu pai, pega R$10 e nós vamos lá comprar uma gravata para ele. Aí ele chega para mim todo feliz, pai, comprei um presente. Eu como pai vou ficar todo bobo, porque meu filho teve a intenção, só que o dinheiro saiu de quem? Do meu bolso. Então quando você diz assim, eu pago o dízimo, você está errado. Dízimo não se paga, se devolve, é dele. E oferta você dá, porque por isso a Bíblia diz, aquele que dá e dá, Deus recebe. Aquele que dá oferta e dá com alegria. Glória a Deus. E também vai falar sobre o memorial, lá no verso, sobre o verso 2, né? Serve de memorial, tinha a ver com o israelita que não deveria deixar de recordar o que o Senhor tinha feito por ele. Também tinha a ver com o fato de que Deus nunca esquece das suas promessas. Salmo 20, verso 4, né? Essa era o apontamento da oferta com um punhado de flor de farinha e de azeite com incenso. Está apontando para que tipicamente está falando aí que Deus não esquece das promessas, tá? Vamos ver outra coisa. Ainda no capítulo 2, o que mais a gente pode ver? Aqui, no verso 3 diz assim, e a sobra da oferta de alimentos será de Arão e seus filhos. O que sobrava da oferta ficava para eles. Por quê? Quando a oferta de alimentos ou da ablação, depende da tua tradução aí, era levada até os sacerdotes, me refiro àquelas ofertas levadas por israelitas que estavam oferecendo sacrifícios. Somente um punhado de grãos ou de cereais eram queimadas no altar junto com o holocausto. Os sacerdotes levavam o restante para si mesmo, porque isso é que tinha sido ordenado pelo Senhor, né? Aí a continuação do verso 3 diz assim, coisa santíssima é das ofertas que queimam ao Senhor. Os sacerdotes tinham que comê-la dentro das cercanias, dentro do cercado do tabernáculo. Assim como toda comida era santíssima, isto incluía o pão da proposição e a carne da oferta pelo pecado e da oferta pela transgressão. A gente também vai ver sobre a oferta da transgressão lá em Levítico 10, verso 12. Tá? Outra coisa que a gente pode tirar também é lá no verso 7 do capítulo 2. E se a tua oferta for oferta cozida em panela, far-se-á de flor de farinha com azeite, então trarás para o Senhor a oferta que farás estas coisas e apresentará ao sacerdote, o qual o levará ao altar. Ou seja, o altar sempre representa a cruz. E esta oferta foi preparada para o altar. Do mesmo modo, Cristo foi preparado para o altar da cruz do Calvário. Falei que tudo representa Cristo. No verso de número 11, diz assim, nenhuma oferta que oferecerdes ao Senhor será com levadura, porque de nenhum fermento nem de nenhum mel queimareis a oferta ao Senhor. Por quê? A levadura representa podridão e corrupção, o que é óbvio, são contrários a Cristo, o qual não teve nenhum pecado. Portanto, quanto mais atentarmos para estas instruções dadas, mais entenderemos sobre Cristo. O mel, também por causa da fermentação, não poderia ser utilizado. Não havia engano e nem corrupção em Jesus.
ou seja, todas essas coisas apontavam para a podridão. Então também apontava, dizendo que Jesus era perfeito, nasceu da perfeição, caminhou na perfeição e em nenhum momento se deixou levar pelo pecado. Tá? No verso 13, diz assim, ó: e temperarás com sal todas as tuas ofertas dos teus alimentos. Ou seja, o sal era algo que preservava alimentos, né? Preserva, portanto serve como um tipo no Antigo Testamento de palavra de Deus. Vamos continuar. E não deixarás que falte a tua oferta de alimentos, o sal do pacto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Ou seja, é chamado sal do pacto, o que refere-se ao caráter duradouro do pacto. Deus mesmo ordenou em todas as coisas, o que significa que nada poderia alterá-lo e nenhuma influência poderia corrompê-lo, porque se trata da palavra inalterável, imutável, indestrutível, eterna do Deus Todo-Poderoso. O sal declara: assim diz o Senhor, e como tal, choque-se com os desejos do homem. Todo verdadeiro pregador do Evangelho terá a sua mensagem temperada com sal. Tremendo, né? Palavras de concordância, Mateus 5, verso 13 e Colossenses 4, 6. Então nós somos sal da terra. Então está dizendo, então a palavra ela tem que ser temperada. Ela não pode ser doce e também não pode ser muito salgada, né? Hoje a gente vê muitos púlpitos aí que parece que não é igreja, é uma colmeia. Só sai mel dos púlpitos. Ninguém mais prega sobre inferno, ninguém fala sobre arrependimento, ninguém mais fala sobre perdão. Todo mundo vai para o céu. E o camarada lá está mais sujo, né, que puleiro de galinheiro. Só que, e ainda vai uns carnudos lá dizer, bota a mão na cabeça e diz: eis que eu tenho me agradado de ti. O camarada chuta o gato, bate no galo, bate na mulher, xinga o filho, deve para todo mundo. Nós temos que cuidar. O Senhor chama eu e você de sal da terra. Glória a Deus. Vamos ver também o versículo de número 16 do capítulo 2. E o sacerdote queimará em memória da parte do seu grão esmiuçado e do seu azeite com todo o seu incenso. É oferta queimada ao Senhor. Ou seja, visto que uma parte da oferta de alimentos era queimada no fogo e outra parte era ingerida pelos sacerdotes, devemos entender que isto simboliza Cristo em sua vida perfeita, mas uma vida que seria entregue na cruz. Daí a oferta dos alimentos ser queimada sobre o altar. Significa, além disso, que Cristo veio ao mundo não apenas com o propósito de ir para a cruz. Sua vida era perfeita, seu comportamento perfeito, seu caminho perfeito, sua maneira de ser perfeita. Tudo com o propósito de ele ser um sacrifício perfeito para morrer por mim e por você. Tremendo, né, irmãos? Deus, ele é perfeito. Verso 3. Peguei algumas coisas aqui também que vai falar sobre as ofertas pacíficas. Então, a gente já vê lá no versículo 2 do capítulo 3, assim: e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta. Lembra lá que a gente falou sobre a transferência do pecado para o cordeiro, né? Ilustra a formosa doutrina da substituição e da identificação. O animal se tornava o substituto do pecador. Assim, este, ao impor a sua mão ou as suas mãos sobre a cabeça do animal, identificava-se como substituto. Este, com efeito, é o coração do Evangelho. Cristo se tornou o nosso substituto na cruz e nos identificamos com ele em tudo o que fez, mais precisamente o que ele fez por nós na cruz. Continuando o versículo: e degolará diante da porta do tabernáculo do testemunho, e os sacerdotes, filho de Arão, aspergerão o seu sangue sobre o altar em redor. Ou seja, o pecador confiava no que o sacrifício representava. O sangue do animal era aspergido sobre o altar e ao redor disso, porque o companheirismo está rodeado pela expiação e só existe dentro dela. Por isso, Deus e o adorador foram trazidos a esta comunhão. A paz foi estabelecida. Seu fundamento eterno
e inquebrável não era devido o valor do adorador, e sim a preciosidade do sangue aspergido, né? Então, não era pela intenção do coração do adorador, era pela preciosidade do sangue. Tinha que ser, a oferta tinha que ser perfeita, senão o Senhor não aceitaria. Como a gente viu lá em Êxodo, o sangue era a moeda do pacto, e se Deus não aceitasse o pacto do sangue, o sacerdote viria à morte no momento do sacrifício. Mas a gente não vai ver, você vai ler o livro e você vai ver que todo o sacrifício que o povo dava a Deus até então era perfeito, até os capítulos que nós estamos lendo, tá? Verso 7. Se oferecer, do capítulo 2, tá? Do capítulo 3, aliás. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, tem que oferecê-lo diante do Senhor. Ou seja, quer fosse oferecido cordeiro ou cabra do pobre ou do rico, tudo era precioso aos olhos de Deus, exigia a mesma cerimônia. Ou seja, não interessava aqui se a pessoa era rica ou pobre, teria que ser da mesma forma, a mesma regra para um, a mesma regra para outro. Ninguém tinha aqui algum tipo de ajuda, algum tipo assim de escolha, assim, né? Como é que fala o nome, assim? Seja assim uma pessoa que me escapou, a palavra me fugiu aqui da cabeça agora. Uma pessoa só porque ela é pobre, eu vou aqui ajudar ela, vou dar um jeitinho, né? Não tinha jeitinho brasileiro, nem para o rico nem para o pobre, teria que ser exatamente perfeito para os dois. Verso de número 9 do capítulo 3. E do sacrifício pacífico oferecerá por oferta queimada ao Senhor a sua gordura e a cauda inteira, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as vísceras. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. Eu já vi muito pregador ensinando na igreja que ele usa essa passagem que fala do intestino e víscera, usando para dizer que o fogo aqui do sacrifício que era o fogo do inferno, mas não tem nada disso, tá? Então, a explicação mais aceita, segundo estudiosos, é o seguinte: o fogo não representa o inferno, como alguns ensinam, representa o julgamento de Deus derramado sobre Cristo em nosso lugar, e se refere à morte que Cristo morreria. A sua morte plenamente completou a obra da redenção, né? Temos aqui alguns livros de concordância: Lucas 23, 46, João 39, verso 30 e Mateus 27, dos 50 e 51. Tá? Se você quiser ver depois a concordância, está lá. Então, ainda no capítulo 3, nós temos aqui o versículo 17, que diz assim, ó: o estatuto perpétuo é por vossas gerações. Em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue alguma comereis. Ou seja, assim como a gordura representa a prosperidade de Cristo que nos é dada, o sangue representa a sua vida, espontaneamente dada a nós. A oferta de paz representava a bem-aventurança e a felicidade e comunhão entre Deus e o homem. Como a Páscoa, a oferta da paz e comemorava um evento histórico e prefigurava uma bênção que estava por vir, a Páscoa, por exemplo, sempre apontava para trás, para a libertação do Egito, mas também para frente, para a nossa Páscoa, que é Cristo, o sacrificado por nós, né? Segundo 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, apóstolo Paulo diz em Coríntios. Da mesmo modo, a oferta da paz comemorava a aliança feita, prefigurativa, o bendito estado de comunhão que se produziria pelo sacrifício da cruz. Glória a Deus. Então, foram esses os 3 capítulos dos Levíticos por hoje. Você pode olhar no playlist depois lá, o capítulo 2, 4, 5 e 6. Se tudo der certo, vai estar sendo uma live amanhã, quarta-feira. Amanhã não, né? Na quarta-feira teremos uma live aí. Provavelmente nós estaremos falando aí e interagindo com os irmãos. Deus abençoe.
e obrigado por estar conosco.